Agora, voltando só a um tema anterior sobre o jogo de hoje, e com muito cuidado para não mexer com o humor do seu Mauro César, a gente estava falando do Roger Guedes. O Roger Guedes, para mim, hoje, pode se tornar o cara fundamental do Corinthians, porque se o gol do Flamengo, enfim, o Flamengo empaca na marcação do Corinthians, se o gol demora para acontecer, seu Mauro, obviamente vai se tornar cada vez mais irrefreável aquele ímpeto do Rodinei partir para cima, se tornar praticamente um ponta, virar um cara espetado na frente, abandonar totalmente as suas funções de lateral marcador, e aí o Roger Guedes pode ser o caminho que o Corinthians não encontrou no jogo aqui de São Paulo. No jogo passado ele ficou bem contido, né? Sim. E eu acho que... Porque o Flamengo jogando fora. Sim, mas o Flamengo jogou dentro do campo do Corinthians quase todo o tempo, né? Eu acho que não vai mudar, não. Eu acho que não vai mudar. Se ele mudar o comportamento dele, acho que ele sai do time. Acho que o Dorival tira. Porque até na semana anterior, né, antes do primeiro jogo, ele passou o fim de semana treinando, né, os jogadores. E ficou claro ali o Rodinei mais contido. Ele tem que descer, o Flamengo não tem um jogador que faça o corredor direito ali, então ele tem que apoiar. A questão é apoiar na hora certa, não largar a posição, não se desgarrar da linha defensiva a todo instante. E tomou bronca até dos companheiros no jogo passado. Teve momentos ali que o Davi Luiz e outros reclamaram com ele, Thiago Maia. Então, assim, o Rodinei vai ser vigiado pelos colegas, acho que o tempo todo, né? E tem que sobreviver com o Rodinei esse jogo. Lógico. Na final da Libertadores, aí passa a ter a opção do Varela, que é um lateral, que sabe que a posição dele é ali, na defesa, que apoiar o ataque é a segunda missão de um lateral e não a primeira, né? Coisa que o Rodinei aprendeu do jogo passado. Não sei se ele já esqueceu essa lição. Tem gente que tem mas eu acho que ele vai ser muito vigiado pelos colegas ali. Você fala vigiado aí. Achei engraçado, lembrei da história do Vampeta, que ele fala do Batata. Como é que é a história? Conta rapidinho, vai. A gente ia pegar o Palmeiras, né? O Palmeiras, o Aço batia bem na bola, né? O Paraguai, aí vinha aquela cavalaria, Clebão, Zé Vai, time todo alto, né? Roque Júnior. Aí o Evaristo de Macedo tá na preleção, fala, ó, o Índio marca o Oséias, o Gamarra pega o Roque Júnior, o Vampeta marca o Batata. Eu falei, peraí, pessoal, o Batata é nosso. Ele falou, marca ele que é um perigo, ele. Fica de olho nele. Então, os caras falam assim, olha o Rodinei. Por isso que você falou vigilante. Fica de olho no Rodinei. Marca o Batata. No Campeonato Brasileiro, inclusive, o Rodinei deu uma vitória pro Corinthians, né? Com aquele gol contra em Itaquera. Corinthians 1, Flamengo 0. Aliás, naquela situação, o Dorival Júnior já era técnico do Flamengo, mas em começo de trabalho não dava nem para avaliar, pouquíssimos dias até, né? Teve pouquíssima preparação para aquele jogo. E hoje, o Rodinei, pelo que tudo indica, né? E era time pelo que a gente tem de informação, sim. Inclusive, o Rodinei não era titular naquela época. Depois, sabe-se lá por quê, virou titular. Sabe-se por quê? O outro é o Mateuzinho, então... Um dos dois. No Flamengo, o melhor lateral sempre é o que está no banco. É sempre o que está no banco, lateral direito. Falando dos dois, claro, do Mateuzinho e o Rodinei. Está no banco, pô, que saudade do Mateuzinho. Aí entra o Mateuzinho, que saudade do Rodinei. O torcedor fica assim, né? Se pudesse o Mateuzinho jogou agora no final de semana na frente, né? Jogou de meio campo, foi um desastre. O time venceu, mas ele é péssimo no meio campo. Nossa, não tem nenhuma noção de como jogar no meio campo. Coisa assustadora. Lembra do Pará também? Pará, Isla. Tinha o Pará e o Rodinei, né? E o Zé Ricardo chegou a escalar os dois em alguns momentos, né? O Pará de lateral, o Rodinei de ponta. O que faz até mais sentido do que escalar o Rodinei de lateral, né? Mas era uma dupla do barulho, né? Pará e Rodinei, né? Pará e Rodinei é uma dupla realmente muito marcante. Então, vamos lá, Rodrigo Viga. A gente está aqui comentando Vitor Pereira, falando também sobre o Dorival Júnior e essa preocupação trazida pelo Mauro César Pereira em relação ao Rodinei, Viga, que eu sei, você é um fã do futebol do Rodinei. Incondicional. O Mauro falou que o melhor é sempre o próximo. Realmente, existe uma carência, né? No futebol brasileiro, por que não dizer internacional? O titular da seleção brasileira é o Danilo, rapaz, que é zagueiro. Então, lateral direito não se encontra na esquina, em qualquer feira, em qualquer prateleira. Daniel Alves, com 38 anos, estava sendo cotado. Já não está mais, né? Eu acho que o Rodinei até teve uma queda de produção, porque ele depende muito da parte física, né? Mas dos três, Varela, Mateuzinho e Rodinei, disparado. Eu sou Rodinei e mais 10 no time do Flamengo. Eu até cheguei a cogitar a possibilidade do Rodinei jogar na seleção brasileira. Estão testando o Militão, era só um teste. Era só uma oportunidade lá contra a Gana, contra a Tunísia. Não ia fazer diferença nenhuma pro Tite, ia fazer muita diferença. Não fala isso com o Mauro César no estúdio.
Não falar isso, você vai comprar briga. Você vai de novo pedir o Rodinei na seleção com Mauro César no estúdio. Mas peraí, o Militão. Pode botar onde quiser o Rodinei na seleção, até de centroavante. Tô pouco me lixando pra seleção, eu, hein? O Flávio que se preocupa muito quando fala da escalação da seleção, Vampeta. Eu não. Convoca ontem o Rodinei, põe centroavante. Agora eu vou... Mas é o que temos, né, Mauro? Não tem nada melhor ou menos pior, depende aí da lei do meio copo, né? Meio cheio, meio vazio, enfim. Mas o Flamengo cresceu muito de produção com fisicamente Rodinei jogando bem ali pela lateral direita. Agora, a gente fala muito desse quarteto, né? Olha pro Gabigol, olha pro Pedro, pro Arrascaeta. Tem até um zum aí no ar, o pessoal fala assim, Arrascaeta joga ou não joga? Acho que estão criando um clima, mas é claro, pelo que a gente tem informação, que o Arrascaeta joga. Agora, essa subida de produção também pode ser condicionada ao Everton Ribeiro, né? Porque voltou a jogar o fino da bola, né, Pilhano? Voltou de verdade e, isso eu acho legal até falar o que o Vamp me falou quando a gente foi jantar, depois de um programa. Porque o Vamp, ele falou comigo, ele falou, Pilhado, pra quem vê do estádio, lá, pessoalmente, no local da partida, é impressionante o que joga o Everton Ribeiro. Eu até liguei pro Everton, né? Nesse momento ele me falou, irmão, não dá pra atender que eu tô entrando no avião, que eles estavam voltando de São Paulo. E aí eu falei, o Vampeta tá aqui te rasgando elogio. Ele falou, pô, manda um abraço. Que é verdade. Primeiro, é o Vampeta falando. É um cara que jogou, é um cara que foi meio campo. E o Vampeta falou até no programa que hoje ele acha o Everton Ribeiro mais decisivo até do que o Arrascaeta e que o Pedro. Eu discordo. Eu acho o Arrascaeta e o Pedro ainda mais decisivos do que o Everton Ribeiro nesse momento. Mas, cara, o Vampeta descreve bem. Se esse quarteto tiver bem, o Flamengo vai ser bem favorito em todos os jogos. Sabe o que tem, Pelé? Eu acho que o Arrascaeta não está 100% fisicamente, né? Eu acho que ele tem uma questão ali que ele está administrando, precisa de uma pré-temporada, precisa dar aquela parada, né? Salvo engano, o Flamengo já tem 69 jogos na temporada, o Arrascaeta esteve presente na maioria desses jogos. A percepção que eu tenho é que o Arrascaeta, ele tá ali na dosimetria, né? Ele tá dosando os momentos que ele vai dar o pique, ele vai arrastar. Já o Everton Ribeiro, não. Cai na direita, cai na esquerda, fatia a bola, dá giro de corpo, dá drible de corpo, ajuda o Everton, ajuda o Rodinei na marcação, enfim, ele está mais presente no campo, né? Então, eu acho que o Arrascaeta, tecnicamente, é um jogador que me agrada mais, me parece ser mais decisivo. Mas hoje, o momento físico do Everton Ribeiro faz com que ele seja um protagonista desse time do Flamengo. Mas ainda tô assim, sabe, com aquela história do umbigo, ainda tô meio embrulhado em saber que o João Gomes não vai jogar, porque quando a gente fala desse quarteto, tem que pensar também quem vai arrumar a cozinha lá atrás, né? E essa dupla, essa composição, Thiago Maia e João Gomes, vinha e vem funcionando muito bem. Sem o João Gomes, eu tô curioso para saber, porque a impressão também que eu tenho é que o Vidal não aguenta os 90 minutos, Pilhado. Né? O Vidal, ele tem esse problema, mas eu acho que o Vidal, o grande sonho dele, ele falou isso na entrevista lá comigo, falou desde que chegou ao Flamengo. O sonho dele era jogar uma final pelo Flamengo com o Maracanã lotado. A gente sabe que o Vidal é aquele cara sangue nos olhos. Quem sabe não é o jogo que ele vai resolver dar tudo, que ele vai jogar até o que ele não pode. Eu não acho que o Vidal vai jogar um tempo só. Eu acho, vai. O Flamengo tá ganhando 30 minutos no segundo tempo. Eu acho que o Vidal vai sair aí. Eu não acho que o Vidal vai sair no intervalo, não acho que vai sair nos primeiros minutos do segundo tempo, a não ser que sinta lesão. Agora, sobre o Arrascaeta que você falou, é preocupante, porque é pubis. Meu pai é ortopedista e ele sempre me falou, a pior lesão para curar é o pubis. O pubis demora muito para curar. Você acha que está curado? Sente de novo. É uma cura que demora. Então, é por isso. Eita. É isso aí. É por isso aí, ó. É aí, mandando o recado. Certinho, irmão? É isso que a gente deixa claro, né? Que o Arrascaeta, ele tem essa lesão no pubis. É uma lesão complicada e por isso ele tá aí. É uma pubalgia, né, Viga? Pubalgia. Não, o Romário sofreu disso, né? Eu lembro que o Romário, volta e meia, botava a mão na virilha. Quando ele botava a mão na virilha, a gente sabia, não vai dar para o baixinho. É uma pubalgia, é algo que incomoda realmente, só parando. E nesse momento, no final da temporada, não tem como parar. Mas continua sendo um jogador diferenciado,
que pensa o jogo e, felizmente, dessa vez com ali a parceria com a ajuda do Everton Ribeiro, porque houve um tempo em que a gente ficava cobrando o Everton Ribeiro e até já fiz a minha culpa aqui na Jovem Pan, né? A minha culpa dizendo o seguinte, que a gente pensou que alguns jogadores já não serviam mais pro Flamengo. Felipe Luiz, o próprio Léo Pereira, que foi muito criticado, o Everton Ribeiro, mas na verdade o que a gente viu foi o jogador, ou a gente viu jogadores sendo sacrificados por um esquema louco do técnico Paulo Souza, que já é página virada. Então, eu estou curioso para saber como vai se comportar esse Flamengo sem o João Gomes. Agora, vamos olhar pelo outro lado, numa outra perspectiva. O Vidal dá mais experiência, dá mais cadência na hora de cadenciar. Na hora de dar aquela pressionada, ele vai dar aquela pressionada. Se tiver ganhando, tiver que furar a bola, como você diz na gíria da bola, vai furar a bola. Então, tem também o ônus e o bônus, né, Pilhado? Tem, porque eu acho que o Vidal, eu acho que é pior, é ruim. Eu não acho que o Vidal hoje pode ser melhor que o João Gomes em aspecto nenhum. Não mesmo, né? Pelo que o João Gomes está jogando. Não pelo que o Vidal pode oferecer. Mas o João Gomes está jogando muita bola, é muito versátil, está em todos os lugares ali do meio campo. Não compromete na saída de bola, ele não é tão decisivo, não tem o passe tão bom quanto o Vidal. Mas também não compromete. Não é um jogador também que só passa para o lado. Já é um jogador que também sabe criar jogada, que joga. Mas eu acho que também é aquilo que a gente fala sempre. O Flamengo tem um elenco galáctico para isso. Para usar, né? Para usar. Não adianta também contratar jogadores de milhões e milhões e sempre que perder um titular, lamentar. Perdeu, é do jogo. Vai entrar o Vidal. Eu também acho que não vai gerar um desequilíbrio tão forte assim. A preocupação é o Arrascaeta. Quero saber até do Mauro também, do Vamp, porque ele tá caindo fisicamente. Isso é nítido. E para mim, é o jogador mais importante do Flamengo. Com certeza. Flávio Prado também está aqui com a gente agora nos estúdios para esse bate-pronto. Olha lá, Flávio, a nossa dupla levando chuva em frente ao Maracanã. Mas vale, né, minha Flávio? Solidariedade. É claro. Final de Copa do Brasil, claro, é Corinthians e Flamengo. Claro. Boa tarde a todos. Ao contrário do pilhado aí, eu até tomei um susto aqui. Eu acho o João Gomes um jogador promissor. Mas o Vidal é o Vidal, né? Pô, se fosse o Vitor Pereira, eu preferiria que jogasse o João Gomes. É bom jogador, claro que é. Mas o Vidal pode decidir o jogo. O Vidal é outro papo. Nós estamos falando de jogadores de níveis bem diferentes. Também entendo que não vai aguentar 90 minutos. Mas são jogadores, são níveis totalmente diferentes. Tomara que o João Gomes chegue ao nível do Vidal, né? Mas hoje, incomparável. Tem mais vigor físico, é verdade. Só. O resto, em todos os outros itens, para mim o Vidal ganha longe. Não dá para comparar a carreira dos dois. Não, carreira não, porque um é jovem. O João Gomes não está jogando mais bola hoje do que o Vidal? No meu time jogaria o Vidal se tivesse condição física. Então, ele tem mais intensidade física, mas você tem um cara com o talento do Vidal para jogar, em uma partida decisiva, que no espacinho, esse cara que passa a bola do meio campo, esse Sérgio Busquets, né, que você tendo esse cara no seu time, caramba, você tem um diferencial espetacular. E esse cara, esse passe, né, ali do setor de meio campo, esse passe que muda o ritmo de jogo, ele pode assumir o ritmo do jogo, acelerar, diminuir, segurar. Ele é um jogador espetacular. Ô Mauro, Flamengo não tem João Gomes e o Arrascaeta, como citou o nosso pilhado, não está 100%, com uma pubalgia. Como é que você vê aí esse meio de campo do Flamengo, o Arrascaeta muito importante e o João Gomes fora por conta daquele terceiro cartão amarelo? Eu acho que o Arrascaeta já se preservou claramente em alguns jogos. Quanto o Inter, por exemplo, foi substituído, o jogo estava 0-0. Acho que ele também dosou um pouco na semana passada. Imagino que justamente para esses dois jogos finais, o de hoje é o jogo realmente final e é o Libertadores. E aí ele tem um tempinho até a Copa do Mundo para tentar administrar essa situação durante o Mundial. Então acredito que ele possa jogar normalmente hoje, ou muito próximo disso. E o João Gomes, eu acho que é um jogador superestimado. Eu acho o João Gomes muito bom jogador, muito promissor, mas eu acho que ele não é um jogador brilhante do meio para frente. Ele é um cara que se destaca pelas interceptações, pelos desarmes, é um jogador muito voluntarioso, a torcida gosta disso. Mas realmente, como o Flávio falou, não tem termo de comparação. Estamos falando do Vidal, um jogador de Copa do Mundo, jogador só de camisa pesada, só de times grandes. E num jogo em que a tendência é o Flamengo ter a bola no campo de ataque. Então ela vai passar muito no pé do Vidal. E isso dá muito mais qualidade no passe, numa inversão de jogo. Sem contar que ele desarma também. Ele encontra alguns atalhos ali para fazer alguns botes, alguns desarmes. Não é um jogador que vai jogar parado. O Vidal não é aquele cara, aquele meia que quer a bola no pé e que não corre e só toca para o lado tudo e tenta meter uma bola. Não, ele participa do jogo. Eu sempre gosto de lembrar um jogo, até que eu comentei esse jogo na TV, lá no SBT,
Foi em março, foi agora, há 7 meses aproximadamente. A Inter foi jogar na Inglaterra contra o Liverpool. O Liverpool que foi a final da Liga dos Campeões. Ganhou de 1-0. O Vidal foi um dos melhores em campo. Ele salvou, inclusive, uma bola que ia entrando. E foi 1-0 para a Inter, mas o Liverpool se classificou porque havia vencido na Itália por 2-0. E a Inter só não foi brigar por um segundo gol, não conseguiu, porque teve jogador expulso. Ele jogou no lugar do Barella, que estava, não lembro se machucado ou suspenso. O Barella não jogou ele, jogou o Brozovic. E ele jogou pra caramba, ele foi um dos melhores em campo. Isso foi em março, gente. Estou falando de futebol de um outro nível, não é Flamengo e Corinthians. É Liverpool e Inter, Liga dos Campeões. É outra história. Ele vem da Inter de Milão, né? Não o cara que estava encostado, Exato. não, ele estava jogando. Ele estava na Inter de Milão, acho que não ficaria na Inter, mas ficaria na Europa mais um tempo, se ele quisesse, em times de um menor, como o Cavani agora foi pro Valência. Começou a fazer estava jogando, fez gol ontem contra o Sevilha, quer dizer, está lá jogando, continua na Europa. Não vai jogar mais, de repente, no patamar que ele estava, desceu um pouquinho, mas está num time de um porte legal, não é um time pequeno, não é um time insignificante, um time que já foi campeão espanhol, tudo que tem uma história, tem um certo peso, né, digamos. Então, assim, estamos falando do Vidal. Eu acho até que, assim, se criou uma distorção, como se o Vidal fosse o Márcio Araújo. Sabe, não vai jogar o João Gomes, vai entrar o Márcio Araújo, pelo amor de Deus. Voltou o Márcio Araújo, aí é desesperador, com todo respeito, é o Márcio Araújo, que é um jogador de um outro nível, um jogador mais modesto, tecnicamente falando. O Vidal é o Vidal, pô. E assim, um ponto importante é que esse cara, ele ficou mandando mensagem pro Pilhado, pra torcida do Flamengo. E aí, deu camisa nova, pô? O Thiago, aquela camisa velha que ele tinha lá, aparecia aquela camisa toda hora na rede social. Ah, quer jogar no Flamengo, quer jogar no Flamengo. Tudo bem, aí vai no Maracanã, que legal, torcida, quero jogar aqui. Beleza, ele tem agora Flamengo e Corinthians, uma decisão, e ele vai ser titular. Ele não queria tanto isso. Esse cara tem que deixar tudo dentro do campo. Ele tem que jogar como se fosse a final da Copa do Mundo, que ele não vai disputar. Ainda tem isso, ele não vai jogar a Copa do Mundo. O Chile não se qualificou para o Mundial. Ele vai ter um período aí de férias daqui a pouco, em poucas semanas. Né? Vai jogar, tem a final da Libertadores no dia 29, aí tem mais umas 3 rodadas aí do Brasileiro, tudo acabou, vai entrar de férias, só hoje vai voltar no final do ano. Então assim, é tudo que ele queria, né? Ele queria tanto jogar no Flamengo, queria tanto jogar no Maracanã, então aí a oportunidade. Ele teve uma sorte, porque ele seria reserva se o João não fosse suspenso. E acho também que a suspensão do João Gomes, o cartão foi exagerado. Aquele cartão que ele recebeu. Mas ele fez uma falta no segundo tempo que ele levaria cartão. Ele não jogaria essa final, mesmo que o árbitro não aceitasse a pressão do Banco do Corinthians, que foi o banco que deu o cartão para ele. Né? O banco reclamou, ele na hora não deu o cartão, o banco reclamou, ele foi lá e deu o cartão para o rapaz. Mas no segundo tempo, ele não deu o cartão, porque ele sabia que tinha dado um cartão exagerado. E aí o Corinthians reclamou, porque ele não tomou o segundo? Pô, já pressionou para o primeiro, que é o segundo também, bonitão. Aí ele acomodou, claro, ele já tinha dado um cartão exagerado, no segundo cartão ele não deu. Mas ele ia tomar um cartão. E quando ele faz a falta, o Dorival tira logo, né? Exatamente. Dorival, bota e logo por quê? o Vidal. Ele toma muito cartão ainda, é um jogador muito novo, ainda tem que dosar um pouco certas entradas, certas disputas de bola. Assim, a gente vê o jogo do Flamengo, ele toma muito cartão bobo ainda. Então acho que é um jogador promissor, um jogador interessante, é um bom jogador, a torcida gosta dele, era da torcida organizada, é rubro-negro fanático, estava na arquibancada lá em Montevidéu no passado, porque o Renato Gaúcho não usava ele, né? Então ele ficou lá fora depois com o Paulo Souza, ele passou a jogar regularmente, virou titular, e o Dorival continua utilizando o João Gomes. Mas é o Vidal que vai jogar, sabe? Eu acho que assim, estão perdendo um pouco a referência. O João Gomes não joga, vai jogar o Vidal. O Vidal, não, pô. Peraí, não é o Vidal, cara. É um jogador de um outro nível. Um cara que, como o Vampeta falou, carreira toda na Europa. E ele não chegou ao Brasil no momento Isla, né? Que o Isla também jogou em times importantes na Europa, mas chegou aqui já no ocaso. E você só constata isso quando vê o cara em campo. Ele entrou em campo e isso acontece lá também. Para mim, o exemplo mais escancarado foi quando o Schweinsteiger foi contratado pelo Manchester United. Ele chegou na Inglaterra com uma grande contratação. O cara não viu a bola. O cara campeão do mundo, um jogadoraço. Ele não pegou na bola. Ele virou reserva e depois foi jogar nos Estados Unidos e parou de jogar. Então, o ocaso para os jogadores, às vezes, acontece numa hora que você não consegue prever. O Isla foi um bom jogador, mas no Flamengo, de fato, ele teve poucas boas atuações, porque ele já chegou aqui numa reta final de carreira. A gente já viu o Isla jogando contra o São Paulo pela Católica e fazendo várias atrapalhadas, inclusive na vitória do São Paulo lá pela Sul-Americana no Chile. Então, o Vidal acho que não é o caso. Acho que o Vidal ainda tem qualidade, ainda é um jogador útil, e acho que, embora perca por um lado, o Flamengo vai ganhar muito em criação, em liderança técnica, qualidade de passe, a distribuição de jogo ali no campo de ataque. E o jogo deve ser isso inicialmente. O Corinthians vai se defender e você vai ter que, no caso do Flamengo, vai ter que encontrar espaço na defesa fechada do Corinthians. Eu vou até além disso, assim, né? Assim, o Flamengo campeão da Libertadores e provavelmente pegando o Real Madrid numa final de Mundial. Os jogadores do Real Madrid, quando olham, pô, o Flamengo tem Davi Luiz, tem Felipe Luiz, tem Vidal, são jogadores. Referência. Referência.
Sim. Olha quantos olhos. E é melhor jogar o Vidal, né? Olha quantos olhos. É isso que eu tô falando. O jogador tem isso. Se eventualmente o Arrascaeta fizer um bom Mundial, eles vão falar, pô, aquele uruguaio lá também, já porque a Copa do Mundo o pessoal olha, né? Olha, na Copa do Mundo você vê. Se o Uruguai faz uma boa Copa, se ele joga, é um outro cara que vai ter uma vitrine. Mesmo vai pro Pedro, se eventualmente jogar, e fizer gol na Copa e chamar a atenção. Tem o Diego Alves, que tá na reserva, os caras falam, pô, tem o Diego Alves, é até reserva, né, e tal. Ele é um cara conhecido, não? Sim, se bem que o Diego acho que não vai estar lá, né? Porque o contrato dele vai acabar em dezembro, como o do Diego Ribas. Esses não devem estar. O Felipe Luiz depende, se renovarem. E o Davi Luiz também. Os dois terminam o contrato no final do ano, tem isso agora também. Em dezembro? Os dois terminam. Davi Luiz, Felipe Luiz, os dois Diego e o Rodinei. O Fábio que gosta daquela foto com o Tite, né? Legal. Essa é boa. Tá louco. Tem umas coisas, né? Aquela coisa do... O Bruno gosta de falar, é verdade. Aqui tem muito a convocar o funcionário do mês. Sim, sim. É muito. Funcionário do mês convoca. É o Veiga, é o Rony, é o Rodinei, é o funcionário do mês. Pô, pelo amor de Deus, gente. Já se tentou convocar, inclusive, funcionário do mês de outros países, né? Vira e mexe, alguém fala, por que o Cano não joga na seleção argentina? Porque o centroavante é o Lautaro. Lembra o Marinho? Né? Exato. Marinho, eu queria que o Marinho jogasse na seleção. Teve um momento bom ali no Santos, mas não tem nível para jogar na seleção. O Cano é um ótimo atacante, um finalizador exímio, mas ele não é jogador para o nível da seleção da Argentina, gente. Tem jogadores melhores. Claro. Então joga Correia, joga Lautaro, joga algum outro lá, mas não vai jogar o Cano. Na Argentina ninguém vai nem falar no nome do Cano para a seleção. E aqui as pessoas acham que tem que convocar até para o time dos outros. Não é só para a seleção brasileira, não. Não, o Cano joga a seleção da Argentina. Tem que jogar a seleção da Argentina. Caleri é sacanagem. O Coelho, quando teve uma fase boa no Flamengo também, muita gente falou, como é que esse cara não é titular da seleção da Colômbia? Porque tem outros jogadores melhores que o Coelho. Ele até era convocado, ficava no banco, entrava de vez em quando, mas ele não era o Rincon, ele não era o Valderrama, né? Não era o Asprila. Esses caras eram titulares absolutos num outro momento. O Coelho era o Coelho, porra. Mas como ele fazia alguns jogos de bola, queriam ele lá. Só tu extra jogar bem amanhã no Palmeiras, vão querer que ele seja titular. Isso aí é curioso mesmo. O Conca começa e o de baixo também. Isso é curioso, vão querer convocar para a seleção dos outros, é verdade. É verdade, isso acontece direto aqui, é uma coisa impressionante. Foi, acho que na penúltima data FIFA, eu me lembro que um jornal colombiano, vi um comentarista de um jornal colombiano, ele falou... Esse só está convocado porque ele joga no Palmeiras. Joga no Palmeiras. É o campeão da América, então, né? Ganhou um rótulo, né? Jogador do Palmeiras. Beleza. O Ceviche também tem esse rótulo, né? Não joga e de vez em quando é convocado. Quase sempre é convocado pela seleção chilena. Mas no Chile também não tem ninguém, é uma família ali, né? A seleção chilena é uma família, não muda ninguém.